irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à nossa escola dominical. Estamos trabalhando o tema Panorama Bíblico. Aliás, meu nome é Marcos. Nós vamos falar hoje sobre cartas de Paulo aos seus filhos. Nós vamos estudar as cartas de Timóteo, Tito e Filemão. Vamos orar então para a gente começar. Senhor, muito obrigado pela tua presença aqui no nosso meio. Tira toda a preocupação, tira toda a ansiedade, tira todo o devaneio, tira tudo, ó Deus, que possa nos separar do entendimento da tua palavra, Senhor. Ó Deus, vai tratando as nossas preocupações e que nesse momento a gente possa aquietar os nossos corações para que possamos ouvir a tua voz. O Senhor possa me usar nesse momento para que eu seja um instrumento teu, ó Deus, para que possamos compreender bem a tua palavra. Muito obrigado por tudo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, então como nós falamos, nós vamos estudar as cartas de Paulo aos seus filhos. São as cartas que não são as cartas que não foram escritas para igrejas, mas para pessoas, né? Digamos, em vez de pessoas jurídicas, pessoas físicas. Se bem que nós sabemos que as cartas, depois de lidas, elas eram normalmente lidas nas igrejas também. Então, essas cartas, elas dividem-se em cartas pastorais, que são as cartas de Timóteo e Tito, e carta pessoal, que é a carta de Filemão. O que une esses três homens, né? Todos eles eram filhos na fé, discípulos de Paulo. Como a Bíblia ela não está em ordem cronológica, Filemão foi escrita primeiro, né? Acredita-se entre 60 e 61, durante a primeira prisão de Paulo em Roma. Depois, tudo indica que ele foi liberado e, sendo assim, ele escreveu as cartas pastorais, né? Escreveu 1 Timóteo e Tito entre 63 e 65 depois de Cristo, provavelmente na região da Macedônia, e 2 Timóteo entre 66 e 67 depois de Cristo, depois de preso novamente em Roma. Então 2 Timóteo foi a sua última carta, no caso. Para quem eram destinadas essas cartas? Quem eram esses homens? Timóteo, né? Primeiro, era um jovem discípulo da cidade de Listra. Seu pai era grego, sua mãe e sua avó eram judias, convertidas ao Evangelho. A gente pode ver isso em Atos 16, versículo 1, do 1 ao 3, e 2 Timóteo 1, versículo 5. E aí nós temos Tito também, de origem grega, colaborador de Paulo. Nós vemos isso em Tito 1, versículo 4. Ele é um líder importante no início da igreja. Além da carta que leva o seu nome, Tito é citado nas epístolas de 2 Coríntios, Gálatas e 2 Timóteo. E finalmente nós temos Filemão, que era um morador de Colossos, como nós podemos ver em Colossenses 4, versículo 9, e um cooperador de Paulo na igreja local. E aí nós vamos ver agora o motivo pelo qual Paulo escreveu essas cartas. Primeiramente, 1 Timóteo, né? Qual é a ideia de Paulo quando ele escreveu a primeira carta a Timóteo? Paulo deixou Timóteo em Éfeso para supervisionar o trabalho da igreja ali. E Paulo escreveu sobre como Timóteo deveria fazer a supervisão desse trabalho, né? Alguns pontos que ele deveria aplicar aí, como ele deveria fazer. Nós sabemos que nós estamos falando do início da igreja, as igrejas estavam abertas, plantadas, só que começaram a aparecer problemas e Paulo mandou Timóteo, no caso para Éfeso, para orientar e corrigir esses problemas. Problemas normais que acontecem em todas as igrejas até hoje, né? Então, um dos pontos que Paulo fala para Timóteo, ele começa dizendo para Timóteo, lá em 1 Timóteo capítulo 1,
a primeira advertência que ele faz a Timóteo para ele prestar atenção na igreja de Éfeso era quanto aos falsos ensinos. Então nós podemos ver lá no capítulo 1, a partir do versículo 3, ele vai dizer: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestar a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas, genealogia sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor, que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, que é discussões inúteis, pretendendo passar por mestre da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Então Paulo começa dizendo a Timóteo para ele prestar atenção nessa questão dos falsos ensinos. Depois ele vai recomendar aí a Timóteo a questão da oração, que a oração seja feita para todas as pessoas, sejam do maior ao menor, sem considerar classe econômica, entre ricos e pobres. E ele vai, inclusive, alertar para que ele preste atenção na oração que deve ser feita em relação às pessoas que estão em cargos de direção, autoridades no caso, Isso está lá em 1 Timóteo 2, a partir do versículo 1, 2 do 1 ao 4, ele fala sobre isso. Ele diz: antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Então ele fala isso com Timóteo. E aí depois que ele fala dos falsos ensinos, da oração, ele vai falar de outra coisa bastante importante, que é a qualificação dos bispos e diáconos. Ele vai dizer para Timóteo o que o currículo, como deveria ser o currículo de um bispo e como deveria ser o currículo de um diácono. O que precisaria uma pessoa para ser bispo ou diácono. Nós podemos ver isso aí no capítulo 3, a questão do bispo no verso 2. Então ele fala o seguinte, o apóstolo Paulo: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. E quanto aos diáconos, ele vai dizer no verso 8, ele vai dizer: semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância. Então, ele vai colocar essas qualidades para que a pessoa seja bispo e diácono. Ele está ensinando a Timóteo quais deveriam ser as qualificações básicas para que as pessoas pudessem assumir liderança dentro da igreja de Éfeso. E depois ele vai fazer um resumo do que nós cremos. Ele vai dizer para Timóteo, basicamente, se alguém te perguntar, qual é o motivo da nossa crença. Isso está lá em 1 Timóteo 3, versículo 16. Então ele diz o seguinte: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Então esse é um resumo de quem nós adoramos. Ele aqui está se referindo a Jesus Cristo, e essa é uma afirmação importante, sobre o que nós cremos, porque isso é importante demais, a gente saber em quem nós cremos, quem é esse Jesus. Então Paulo faz um pequeno resumo aí em 1 Timóteo 3, verso 16. E aí ele
segue adiante, ele vai explicar a Timóteo também, porque Timóteo ele era novo e ele poderia ter problemas no relacionamento com outras pessoas, né, com pessoas mais velhas, com mulheres, com idosos, que muitas vezes, quando a liderança ela é nova de idade, incluindo aí, às vezes, alguns pastores, é comum algumas pessoas olharem assim e não respeitarem muito, né? Pode ocorrer isso por causa da idade. Então Paulo ele dá uns conselhos para Timóteo de como ele deveria tratar as pessoas. E é isso aí nós podemos ver no capítulo 5. Por exemplo, no verso 1, ele diz o seguinte: não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a um pai, aos jovens como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, e às moças como a irmãs, com toda a pureza. Então ele está explicando a Timóteo, olha, é dessa maneira que você vai liderar e se comportar com prudência. Né? Você vê que as palavras de Paulo são todas elas com prudência, orientando ele, faz assim, faz desse jeito que vai correr tudo bem, vai dar tudo certo, você tem mais chance de dar certo fazendo desse jeito. Procura não sair dessa maneira como eu estou ensinando a você. Então, depois ele vai também se preocupar com a questão do dinheiro, com a questão da riqueza, né, com a questão do que as pessoas, dos que as pessoas que tinham mais posses dentro da igreja também. Esse é um assunto importante, porque isso muitas vezes é motivo de divisão, é motivo de descontentamento, de disputa, né? Às vezes a pessoa que pode ter uma renda maior pode ser mais bem tratada do que o outro que tem uma renda menor. Então, o Paulo ele tira um tempo da carta para falar sobre isso. Então, ele vai dizer lá no capítulo 6, a partir no verso 7 ao 10, ele vai dizer: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências, insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então ele vai dizer para Timóteo observar isso e falar com as pessoas que a questão não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro, é como você trata o dinheiro. Né? Se você ama o dinheiro, ele vai se tornar um ídolo, e se ele se torna um ídolo, ele vai concorrer com Deus, e aí vai dar ruim, não vai ser legal, Deus vai se opor a isso, e a sua caminhada vai ser muito prejudicada. Eu lembro de uma mensagem que o bispo Paulo pregou na nossa igreja. Eu nunca esqueci que ele falando sobre esse tema, ele disse que nós temos que estabelecer um limite de contentamento. Ele falou exatamente essas palavras, um limite de contentamento. Eu guardei aquilo, que eu achei aquilo prudente, interessante, porque a nossa carne ela não se farta. Né? Se você tem um bem, você vai querer ter dois, quer três, tem três, quer quatro, é uma coisa sem fim. Nós vemos muito isso no livro, quando Salomão fala sobre isso, Eclesiastes, no livro de Eclesiastes, Salomão fala que, como ele tinha muitas posses, tudo que os olhos dele queriam, ele teve, tudo. Tudo que ele queria, ele olhava, ele desejava, ele comprava, ele adquiria, ele tinha. E no final ele viu que isso tudo era vaidade, correr atrás do vento. Ele não conseguia se preencher com isso. Então, o que preenche o homem realmente é Deus. Né? O homem ele só se preenche completamente quando ele se enche do Senhor e da sua palavra. Porque, de fato, ele pode ter o máximo possível de coisa, ele sempre vai ficar um vazio. Né? O homem tem um vazio exato do tamanho de Deus. Então, Paulo alerta Timóteo para avisar aos irmãos sobre o perigo das riquezas, o perigo de amar ao dinheiro, né, excessivamente. Então ele finaliza essa carta lá no
no verso 20, dizendo para Timóteo: e tu, Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam. Então ele fala para Timóteo ficar firme, evitar as contendas, os falatórios que não levam a nada e continuar firme na palavra, né? Evitando aquelas coisas que podem desviá-los, né? As conversas inúteis e as discussões que não levam a lugar nenhum, e focar na palavra, no ensino e no estudo da palavra. Ele termina essa carta dessa maneira. Depois nós temos na sequência a segunda carta de Paulo a Timóteo. Essa carta, dessas cartas que nós estamos lendo, ela foi a última carta a ser escrita, quando Paulo já estava preso a segunda vez em Roma. Então ela tem um tom mais de injeção de ânimo. Por toda essa carta, a gente vê perpassa o tema de Paulo incentivando Timóteo ainda a permanecer, a ficar firme, porque Paulo ele já tinha consciência de que o tempo dele estava abreviando aqui, e ele queria deixar umas palavras de incentivo, no sentido de que Timóteo, ao ver a situação que Paulo estava, ele não desanimasse, né? Isso aconteceu quando os discípulos, inclusive, quando Jesus morreu, os discípulos desanimaram, né? Ficaram dispersos, ficaram assim, perderam um pouco aquele ânimo, aquela convicção, e precisou Jesus aparecer de novo para eles, para reanimá-los, e depois, com a vinda do Espírito Santo, aí eles começaram a propagar a palavra. Então Paulo deixa essa carta, e a gente, lendo essa carta de Timóteo, a gente percebe isso, essa vontade de Paulo de injetar ânimo em Timóteo. Em 2 Timóteo, no capítulo 1, no verso 8, ele diz: não se envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então ele está dizendo para Timóteo, não ficar com vergonha, porque Paulo estava preso e tal, e Paulo era o pastor dele, o líder dele, mas continuar, né? E ele continua dizendo para ele no capítulo 2, a partir do verso 1, ele fala: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. E participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou, né, que o trouxe para si. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Então ele fala para ele que ele não se envergonhar, e ele usa a figura dele ser um bom soldado e continuar firme na batalha. Ele ensina também, ele fala para Timóteo que ele tem que ensinar, ser aprovado. A gente vê isso aí ainda no capítulo 2, no verso 15, ele vai dizer: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Ele fala para ele: olha, não tenha vergonha e procure conhecer bem a palavra, né? Porque uma coisa é a gente falar do Senhor, e se a gente não conhece a palavra, a gente vai ser perguntado por ela, e se a gente não souber nada sobre a palavra, as nossas palavras vão ser vãs, né? Porque não é pelo nosso muito falar, é por aquilo que Deus emana da sua palavra para os nossos corações. Então, como a palavra diz, a boca fala do que o coração está cheio. Então, a gente tem que se encher da palavra, para quando a pessoa perguntar, isso vai sair automaticamente.
e ele ainda no verso 21, no capítulo 2, né, verso 21, ele vai dizer: assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Então, ele fala que se você vigiar, se você permanecer firme, você vai ser utilizado pelo Senhor como vaso de honra para fazer a obra dele. E aí ele fala uma coisa interessante aí no capítulo 3. Capítulo 3, ele vai falar uma coisa interessante. O apóstolo Paulo vai deixar ainda para Timóteo uma previsão do que vai acontecer para frente. E esse capítulo 3 a gente poderia pensar como se Paulo estivesse escrevendo isso para o nosso ano de 2021, para agora. Porque é muito contemporâneo, é muito... diz muito sobre o que está acontecendo agora na nossa sociedade. O capítulo 3. Eu vou ler aqui na nova versão contemporânea, de uma outra Bíblia que eu tenho, que é uma versão que eu gosto bastante. E ele fala o seguinte, olha, sobre a sociedade, como ficaria a sociedade, para Timóteo prestar atenção e Timóteo se preparar para esses tempos. Ele diz o seguinte: saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes, orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição, nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis, odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes, cheios de si, amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Então esse é o conselho de Paulo para Timóteo, sobre como seriam os últimos tempos. A gente lê, é como se ele estivesse falando agora, é exatamente o que está acontecendo agora, por isso que muitas pessoas acham que nós estamos vivendo já os últimos tempos, né? Porque é exatamente assim que está a sociedade. Então ele fala, se prepara. E aí ele fala o que Deus espera de nós dentro desse contexto. Ele vai dizer isso no versículo 14. No versículo 14 aí do 3. Ele vai dizer, olha, você porém, né, isso a gente pode tomar para a gente, você porém deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe o que é a verdade, pois conhece aquele de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as Sagradas Escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura, a palavra de Deus, é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Então olha que coisa interessante. A palavra ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. E ela nos ensina o que é verdadeiro e nos ensina a perceber o que não está em ordem, que é uma coisa que nós temos que pedir muito nesses tempos para Deus. Uma coisa que eu falo muito em família, né, quando nós fazemos os nossos devocionais, assim, eu falo muito que a gente tem que pedir a Deus discernimento, muito discernimento. Nós nunca precisamos tanto de discernimento para a gente ouvir, reconhecer a voz do bom pastor e seguir o bom pastor, né? A palavra de Deus diz que o bom pastor fala e as ovelhas reconhecem a voz dele. Então é necessário muito discernimento, e isso passa pelo estudo da palavra, passa pelo tanto de tempo que a gente fica com a palavra de Deus. Eu costumo dizer lá na nossa classe que é impossível a gente crescer sem passar tempo com a palavra. Eu não conheço outro método. Eu gostaria muito que tivesse outro que fosse fácil, mais fácil que isso, mas realmente eu
Não conheço um método que seja fora do tempo que você passa meditando na palavra. E quando a gente fala meditar a palavra, não é você ler de forma aleatória, mas é você ler e refletir para você, porque a palavra de Deus é uma faca de dois gumes, né? Então ela corta primeiro você na hora que você está lendo, para depois se utilizar de você para cortar, digamos assim, outras pessoas, para falar com outras pessoas. Então é muito importante isso que o apóstolo deixou para Timóteo, essa carta, e importante para a gente também. E no capítulo 4 ainda ele dá as últimas recomendações para Timóteo, que já estava preso e sabendo que já estava por fim chegado a sua hora. Então lá no capítulo 4, no verso 5, ele diz o seguinte: tu, Timóteo, né? Porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o seu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Esse versículo é bastante famoso, né? E ele diz: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então, Paulo fala que ele combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Então, que em meio a isso tudo que está acontecendo, incluindo aí a pandemia, com tantas perdas de vida, né, tanto ambiente de morte, ainda assim a gente possa não olhar as circunstâncias, mas possa olhar para o Senhor, para a gente guardar a nossa fé. E aí termina assim, né, a carta de Paulo a Timóteo. E nós temos ainda aí a carta de Tito. A carta de Tito é uma carta muito similar à carta de Timóteo no sentido de orientação. Assim como Timóteo foi deixado na igreja, Tito também foi enviado para uma igreja. Timóteo foi para Éfeso e Tito foi enviado para Creta, a ilha de Creta, né? A cidade da Grécia. E também para administrar a igreja, ajudar Paulo a estabelecer o trabalho ali e corrigir as coisas que estavam erradas. Então, quando a gente vê logo no início, Paulo ele diz que no versículo 5 de Tito, no 5 ele vai dizer: por esta causa te deixei em Creta, para que pusessem em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme te prescrevi. Então ele deixou Tito em Creta para ele completar o trabalho lá e pôr em ordem as coisas. Significa que as coisas não estavam em ordem. Então a igreja tinha sido fundada, mas estava acontecendo alguns problemas, assim como a igreja de Éfeso, assim também como a carta aos Coríntios, né? Sempre acontecem alguns desvios, é o que muitas vezes acontece hoje também. A gente sempre precisa estar voltando. Às vezes nós mesmos, né, estudando a palavra, a gente tem um entendimento de algum texto que às vezes estamos entendendo errado, e aí Deus mostra para a gente diferente através da vida de alguma pessoa, uma mensagem que a gente escuta. Eu mesmo, alguns textos que eu lia, eu entendia de um jeito, aí eu escuto uma mensagem do pastor ou de outra pessoa e eu vejo, caramba, como eu passei tanto tempo e não tinha visto isso aí dentro. Então é importante a gente ter essa ideia, humildade no caso, para reconhecer que muitas vezes a gente desvia, mas a gente ter a capacidade de retornar. Mas na maioria das vezes a gente precisa de alguém que mostre para a gente. Então Paulo colocou Tito lá em Creta para colocar a ordem, porque a coisa estava realmente desandando, mas desandando muito mesmo. Então as primeiras coisas que ele fala, assim como falou para Timóteo, para tomar cuidado sobre quem poderia ser os ministros da igreja, né, os diáconos, as pessoas, os bispos, as pessoas que
trabalham na igreja, assim como ele falou com Timóteo, e ele também se coloca a respeito dos falsos mestres e das falsas doutrinas também. Então ele fala para Tito, primeiro ele diz lá, olha, ele fala sobre os ministros, e lá no versículo 10 ele fala, porque existem muitos insubordinados, pauladores frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem por torpe ganância. Então, algumas pessoas que iam lá nessa igreja de Creta, Creta é uma cidade assim, grande, tinha uma cidade importante da Grécia, é uma cidade que tinha uma sociedade corrompida, assim como aqui no Rio de Janeiro, né? Mas lá eles tinham um costume de serem mentirosos, né? Eles tinham uma fama de mentirosos. Isso é uma fama que tinha lá nessa cidade. Então tinha gentios e judeus, né? Não judeus e judeus. E os judeus que eram convertidos, Paulo diz aí que eles estavam pervertendo, querendo ensinando coisas erradas, e em vista de ganhar dinheiro em cima disso. Né? Então eles estavam desviando o ensino e querendo ganhar algum lucro em cima disso. Aí Paulo fala para Tito corrigir essas pessoas. E aí ele vai dizer também para Tito os deveres das várias classes de pessoas. No capítulo 2, ele é quase a mesma coisa que ele fala lá com Timóteo, como ele deveria tratar os mais velhos, as mulheres, aos jovens também. E ele fala que, devido àquela sociedade ali, como que os cristãos iriam fazer a diferença ali. Então, ele especificamente diz que os cristãos só iriam fazer a diferença ali pelo modo de vida deles diferente. Então, a gente pode ver isso lá no capítulo 2, a partir do versículo 11. Ele diz o seguinte: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Então ele fala que os cristãos ali em Creta, pelo exemplo dele, deviam viver diferente do que aquela sociedade vivia, assim como Deus nos chama hoje, né? O cristianismo ele é uma contracultura. O cristianismo, a gente costuma dizer que é como o salmão, né? O salmão, quando ele nasce, quando ele vai desovar, que ele vai gerar descendente, ele sobe o rio na contramão, contra a corrente, para desovar exatamente no lugar onde ele nasceu. Então o cristão, ele como se ele estivesse sempre nadando contra a corrente. O cristianismo é isso aí, não é fácil ser cristão. Né? Quando tem alguma coisa fácil é porque o cristianismo diluiu dentro da sociedade. Mas se ele é verdadeiro, ele normalmente está em conflito de ideias, de costume, de valores principalmente. Né? Nem tanto de costume, mas muito de valores mesmo. Então, a gente é chamado para viver nesse mundo sabendo que nós somos peregrinos nesse mundo. Então, quer dizer, é viver aqui de modo diferente. É uma coisa, não é fácil, uma coisa realmente não é fácil. Por isso que a gente tem que dia a dia ir se renovando dia a dia, para a gente conseguir permanecer no trilho e ainda assim influenciar outras pessoas, né? Porque nós não estamos no céu ainda. Quando a Bíblia diz que nos chama para ser santos, não é a gente se isolar numa bolha, é a gente conviver sem se influenciar pelas práticas ruins. Pelo contrário, né? Sermos sal e luz, influenciarmos outras pessoas. Então, a grande missão que Paulo dá a Tito é essa também, né? Estabelecer a igreja, reafirmar a igreja, corrigir a doutrina, e estabelecer ali bispos e diáconos também. Chegamos então, irmãos, à carta de Filemão, a mais curta de todas as cartas de Paulo.
uma carta pessoal. Paulo escreve a Filemon, que era um irmão da igreja de Colossos, em favor de Onésimo. Onésimo era um escravo fugido de Filemon, que Paulo, ao que tudo indica, conheceu na prisão e falou de Jesus, e Onésimo se converteu. Então, Paulo pede a Filemon que receba Onésimo de volta, não mais como escravo, mas como irmão em Cristo Jesus. Ele fala ali a partir do versículo 15, ele diz: pois acredito que ele veio ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo, e se algum dano te fez ou te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Ao que parece, Onésimo tinha levado alguma coisa de valor, ou algum dinheiro, né, alguma coisa, de Filemon, e Paulo então se coloca como fiador, pedindo que eu receba de volta, e se tinha alguma dívida, alguma coisa, colocasse na conta de Paulo. Paulo está apelando para aquele espírito de koinonia, do grego, que significa comunhão. Comunhão que nós temos quando nós entramos para a família de Jesus, aquela comunhão sincera e verdadeira. Então ele orienta Filemon no sentido de que agora nós somos uma nova família em Cristo Jesus. Não há mais diferenças entre nós, entre senhores, escravos, entre homem e mulher, assim como ele nos ensina lá em Colossenses, que fala: nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentil, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre. Cristo é tudo que importa e ele vive em todos. Colossenses 3, versículo 11. E ainda em Gálatas 3, 28, quando ele diz: não há mais judeu nem gentil, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Então é um modelo de reconciliação. O Paulo pede que a gente se reconcilie em Cristo Jesus. Ele pede a Filemon e ensina a gente o valor da reconciliação. Vamos terminar então, vamos fazer a oração para a gente terminar. Espero que vocês continuem participando da escola dominical e principalmente estudando a palavra de Deus em casa todos os dias, porque os tempos são maus e cada dia mais a gente precisa ouvir a voz do Senhor, passar tempo com o Senhor e meditar na sua palavra. Ler e meditar são coisas diferentes, né? Meditar é passar tempo mesmo, com calma, tirar um tempo exclusivo para estar com o Senhor, para ouvir o que Ele tem a dizer, para a gente desabafar, falar. Então a gente precisa quietar para saber, como diz a palavra, que o Senhor é Deus. Senhor, muito obrigado pela Tua presença no nosso meio. Senhor, que o Senhor possa continuar conosco durante esse domingo, durante toda a semana, que o que possamos fazer seja tudo para a Tua honra e a Tua glória, Senhor. Senhor, que o Senhor possa consolar aqueles que perderam seus entes queridos por conta dessa pandemia. Ó Deus, que o Senhor possa trazer o consolo do alto que só o Senhor pode dar. Ó Deus, cura aquelas pessoas que estão enfermas. Ó Deus, faz milagres. Nós queremos um Deus de milagre, ó Pai. E, ó Deus, proteja, Senhor, Teu povo, proteja as pessoas, Senhor, que em meio a isso tudo, Senhor, a gente possa aproveitar esse tempo para nos aproximarmos ainda mais do Senhor. Que a gente possa esperar, não olhar para trás nem para os lados, mas olhar para o alto, para o Senhor, que do Senhor vem a nossa salvação. Que a gente possa continuar confiando em Ti e não possamos viver por vista nem por circunstâncias, mas possamos afirmar cada vez mais a nossa fé em Cristo Jesus. Muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos guardado e nos ajudado. Nós oramos firmados no nome de Jesus Cristo. Amém. Que vocês tenham, então, uma semana abençoada em Cristo Jesus.